Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 2. E o nosso tema é Desfrutando a alegria na esperança da salvação. Sinceramente, seja sincero com você, jovem. Você tem alegria da salvação do Senhor? Sinceramente, você tem desejo e vontade de estar com Cristo na glória porque ama Jesus ou porque tem medo de ir para o inferno? Será que verdadeiramente, meus irmãos, nós estamos desfrutando dessa alegria que Deus nos conduz para acerca da salvação? Ou achamos que tudo que acontece na nossa vida é penoso, é dificultoso e nós colocamos vários empecilhos nas questões dos nossos dias, sem saber ou sem querer saber que nós somos salvos? O nosso texto do dia que está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Qual que é a nossa alegria? A nossa alegria, meus irmãos, não é que Jesus veio para morrer somente, é porque ele ressuscitou, ou seja, ele venceu. E a nossa alegria está em ele vencer. E é através de ele vencer, nós alcançamos o que? A presença dele. Esse tem que ser o que? O desejo do nosso coração. Nós vemos nessas lições que o crente tem que ter alegria de ser crente, alegria de ser diferente, jovem. Você tem que ter alegria para ser diferente. Ah, mas eu sou diferente, que eles podem isso, eles vão aqui, eles vão ali, eu também queria. Isso não é alegria, isso é ser preso. A alegria está em ser livre. E você é livre. Na nossa síntese, a salvação em Cristo produz a esperança legítima e a alegria verdadeira e capacita espiritualmente o crente a enfrentar os sofrimentos e desafios deste mundo. É através da alegria da salvação que nós conseguimos o quê? Vencer, batalhar nas dificuldades desta vida. É claro, você pode pensar, mas por quê? Porque nós temos que nos consolar com o céu. Saber que no céu não vai ter nada disso. Mas eu estou aqui na terra. Exatamente, nós estamos aqui na terra. Mas nessa terra, as dificuldades serão inúmeras para todos. Crente ou não crente, todos nós vivemos situações diferentes. Difíceis. A diferença é que o crente tem o consolo do Espírito. Tem a segurança em Deus. E o ímpio não tem. O nosso texto bíblico está em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 2 diz assim: Eu vou ler o versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Essa é a herança que nos espera. Tudo nessa vida passa. A alegria são momentâneas. Nós vivemos de expectativas. A pessoa marca uma viagem daqui para 5 meses, ela está vivendo a viagem agora. E ela vive mais em expectativas do que o próprio momento. E quando ela chega nesse dia, passa-se o momento e fica-se a recordação. Nossa, essa viagem, se a viagem for ruim, fica ainda a recordação ainda pior. Mas se a viagem for boa, a recordação também fica. Mas o que nós viemos a mentalizar nessa questão é que com Deus temos alegria. Que com o Senhor, aqui como está falando da nossa herança com Deus, quando a gente usufruir dessa herança, nunca vai passar, nunca vai acabar. Porque nós vivemos nessa vida alegria, tristeza, tristeza, alegria, 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 tristeza, 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 depois alegria, depois tristeza, 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 depois alegria. No céu só vai ser alegria, como diz o hino. No versículo 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Esse é o nosso fim. O que vai para o céu? A nossa alma. O nosso corpo físico, como nós aprendemos na lição dos adultos, vai ficar, vai perecer, vai passar. Mas aqueles que foram arrebatados, aqueles que forem arrebatados, meus irmãos, vão receber um corpo glorificado, assim como aqueles que não foram arrebatados. Aqueles que já morreram, que já foram, e aqueles que ainda vão morrer, vão receber um corpo glorificado. Este corpo é para nós usarmos nessa terra, mas o que nós levamos aqui, o que é a nossa alma. E o que a nossa alma diz? Se realmente nós estamos ou não estamos com Deus. Versículo 11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. O que é isso? O apóstolo Pedro, como nós aprendemos na lição passada, ele escreveu essa carta para quê? Para que pudesse incentivar os crentes ali
a permanecerem, os crentes que estavam dispersos, a estarem, a se juntarem, a permanecerem no amor de Cristo, a permanecerem no primeiro amor. Então aqui nós vemos o quê? Que ele está dizendo, olha, ele não está isentando, falando, olha, você é crente e você não sofre mais, você é servo de Deus, você não tem mais sofrimento, você não vai passar mais por angústia, seus problemas estão resolvidos. Não, ele está dizendo, olha, tudo isso acontece, mas o Espírito de Cristo que estava nele, o quê? Indicava o quê? Indicava anteriormente testificando os sofrimentos. O quê? O Espírito de Cristo estava testificando que os sofrimentos eram assim, que as coisas são assim, que as dificuldades são essas mesmo. Então, no versículo 12, aos quais foi revelado que não é para si mesmo, mas para nós, eles, ministrando essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregarem o Evangelho, para as quais as coisas dos anjos desejam bem atentar. Quem queria pegar o Evangelho eram os anjos, mas foi designado ao homem. O homem que fala sobre o outro homem, sobre as suas angústias, sobre as suas dificuldades, sobre os seus sofrimentos, sobre as coisas que acontecem na sua vida. É o homem que prega. Porque quando o homem prega, ele tem que pregar falando de si mesmo. Por isso, meus irmãos, que a gente tem aprende aquele velho jargão. Pregue aquilo que você vive. Pregue aquilo que você sente. Pregue aquilo que você já viveu ou já passou. Pregue de uma forma que não pregando, claro, a gente conta experiências que outras pessoas tiveram, que é lícito, mas na profundidade nós temos que falar de nós. Quando está pregando, é o relato da nossa vida. É as questões que tem que primeiro pregar para mim, para depois pregar para os outros. A nossa introdução. Como tivemos a oportunidade de estudar na primeira lição, o contexto em que a primeira carta de Pedro foi escrita era desolador para os cristãos. Além de serem menosprezados socialmente como se fosse uma classe inferior, exatamente por repudiarem a cultura e os costumes da época. Os seguidores de Cristo eram hostilizados e violentamente perseguidos, principalmente por cidadãos e vizinhos não crentes. Quem é crente verdadeiro, meus irmãos, sofre dificuldades, passa por situações. Dificuldades, situações, todas essas estamos sujeitos. Mas a questão é o consolo. O consolo do Espírito Santo é quem faz toda a diferença. Por quê? Porque nós vamos saber que estamos o quê? Guardados em Deus, guardados na presença de Deus, guardados diante de Deus. Essa é a nossa maior alegria, nós estarmos guardados em Deus. Aqui no tópico 1, gerados para uma viva esperança, vida nova esperança. Pedro introduz sua carta com um ato de gratidão, bendizendo a Deus por ter nos gerado novamente para uma viva esperança. O que é esperança, meus irmãos? É esperar. É ter uma mentalidade de que aquilo vai ser diferente. Na Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas morreram por falta de esperanças. Outras tiveram esperanças e morreram, claro. Tiveram esperança que aquilo podia mudar, mas assim mesmo assim morreram. Mas muitas morreram na questão de não saíam mais para trabalhar, para ficar nos campos de concentração, não saíam mais, e a pessoa ficava ali, se fechava e acabava morrendo sem precisar de um tiro de um soldado alemão, ou de ser levado para a câmara de gás, ou uma outra situação. A pessoa morria em si mesma, ou seja, falta de esperança. Quem não tem esperança morre em si mesmo. E hoje nós vemos, claro, nós temos esperança, essa é a nossa mentalidade, esse tem que ser o nosso desejo do coração. Esperança, do verbo esperançar, ou seja, é esperar. É esperar na nossa mentalidade cristã aquilo que nós não vemos, mas nós temos que ter esperança. Quem não tem esperança não vive, não consegue viver. Por isso que muitas pessoas se suicidam, porque não tem esperança de mudança, de melhoria. Então é por isso que se matam. Porque ele vive, podemos crer. Não é sem sentido que esta nova vida em esperança, escreve Pedro, se deu pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro estava relatando acerca do Cristo entre os mortos, que muitos estavam perdendo a esperança que aquilo que aconteceu realmente será relevante. Ou deveria ser relevante para eles sim ou não, ou se deveriam ser relevantes para eles a morte de Cristo e a ressurreição ou não. Será que verdadeiramente podemos esperar neste Cristo? Então Pedro estava escrevendo para eles, olha, os sofrimentos vêm, as situações vêm, mas esperem em Cristo, que as coisas vão melhorar. Se não melhorar nessa vida,
com certeza e sem sombra de dúvida, no céu não vai ter nada disso, porque no céu não vai ter choro, nem pranto, nem ranger de dentes. No céu vai ter alegria, vai ter consolo, toda lágrima será enxugada do nosso rosto e nós viveremos plenamente com Cristo. Uma herança superior. A seguir, o apóstolo da esperança revela que a salvação aponta para uma herança sublime, com 3 atributos especiais. Ela é incorruptível, incontaminável e não pode murchar, porque não passa. A herança que nos espera no céu, ela não tem tempo, ela não está sujeita ao tempo. O dinheiro da herança nessa terra, ele perde valor, o imóvel se desvaloriza, o carro ou alguma coisa que as pessoas deixam umas para as outras se valorizam ou se desvalorizam. Está sempre na questão do tempo, dos dias. Nas coisas de Deus, a herança que Deus tem nos preparado não perde tempo, não está sujeita ao tempo. Por isso que não estraga, por isso que não perde valor, porque não está sujeito ao tempo. Então nós temos que ter essa esperança, a esperança de uma vida melhor com Cristo no céu, desejar ir para o céu e viver com Cristo, não com medo de ir para o inferno, mas desejar ir para o céu e viver com Cristo com o desejo de estar com Jesus. Aqui no tópico 2, a alegria da salvação, a alegria no sofrimento. Irmãos, nós temos que ter alegria no nosso sofrimento na questão de quê? Por que nós temos que ter alegria do sofrimento? Porque é a questão de mudança. O sofrimento nos molda, o sofrimento nos ajuda a viver melhor, a sermos pessoas melhores. Claro, ninguém quer sofrer. Às vezes fala, poxa, eu quero ser uma pessoa melhor, então eu prefiro continuar do mesmo jeito para não passar por sofrimento. Mas Deus permite, para quê? Para que nós venhamos o quê? Ser pessoas melhores. A salvação não produz somente uma herança futura, mas também a alegria presente. Então nós temos que ter o quê? A alegria da nossa salvação. Cristo me salvou. Eu não tenho uma casa que eu quero, eu não tenho uma vida que eu quero, eu não tenho o carro que eu quero, eu não tenho aquilo que outros artistas, pessoas têm, eu não tenho, mas eu tenho a salvação. E não é dizer eu tenho a salvação e eles não têm, não, eu tenho a salvação, graças a Deus, e que Deus possa alcançar eles também. A fé que é provada. As perseguições naquela época estavam provando muito a fé daquelas pessoas. Então por isso que elas tinham que ter esperança de ter uma vida melhor com Cristo. Então a fé é provada através das perseguições. Hoje, é claro, meus irmãos, ninguém tá aqui no nosso no Ocidente, ninguém é perseguido com alguém com uma espada, ou com uma metralhadora, ou com um revólver. Ninguém é perseguido assim. As pessoas são perseguidas o quê? No intelecto. É o nosso intelecto que é perseguido por quê? Para nós desvirtuarmos a presença de Deus. Em outros lugares do mundo ainda existe essa perseguição física, mas hoje nós estamos sofrendo no nosso mundo, no Ocidente, principalmente no Ocidente, estamos sofrendo a perseguição mental. Cristo, o motivo da alegria cristã. Nós temos que ter alegria porque nós temos Cristo na nossa vida. Mas eu tenho Cristo na minha vida, glória a Deus, aleluia. Será que nós temos verdadeiramente Cristo na nossa vida? Será que tudo isso que nós estamos falando aqui, será que verdadeiramente é relevante para nós no nosso dia a dia? Ter Cristo na vida, o júbilo do cristão está alicerçado em Cristo mediante a fé. Ele é a razão de nossa alegria. Da mesma maneira que os destinatários da carta não chegaram a ver Jesus pessoalmente, mas o amavam e nele se alegravam. Assim somos nós. Naquela época, muitas pessoas tinham convivido com outras pessoas que tinham visto a Cristo. Hoje, quem nós convivemos fisicamente que viu Cristo? Ninguém. Mas nós temos fé, ou assim, nós temos que ter a fé que o quê? Que acredite em Jesus, que se espere em Jesus. Mas Jesus morreu há tantos anos, há 2000 anos atrás. Por que eu tenho que esperar ele até hoje? Porque ele vive. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E nós vemos aqui que a nossa alegria tem que estar o quê? Em Cristo. A se alegrar com Cristo. As dificuldades, meus irmãos, é terrível. As situações é terrível. Nós desanimamos. E aí nós nos animamos de novo. Nós ficamos cabisbaixos. Às vezes a gente está bem, às vezes a gente está mal. Mas em Cristo, quando a gente chegar naquele grande dia no corpo glorificado,
sentar na ceia das bodas do Cordeiro, desfrutarmos tudo aquilo que nos preparou, meus irmãos. A gente não vai lembrar mais de nada no sentido de não com dor. Nós vamos lembrar com alegria. Poxa, eu passei por isso. Glória a Deus que não me proporcionou. Então essa é a alegria que nós temos que ter em Cristo. Ser ridicularizado no trabalho, ser regularizado na faculdade, na escola, não importa. O importante é ter alegria. Alegria por obedecer a Jesus. A maravilhosa salvação, o propósito da fé. Apesar de constantemente do contentamento que o cristão pode desfrutar nessa terra, o propósito central da fé é a salvação da alma. Esse é o propósito da fé. O que é fé? É esperar as coisas que a gente não vê. Essa é a fé. Então é essa fé que tem que estar, esse é o nosso propósito. É esperar Cristo. E não esperar Cristo somente nessa vida, mas esperar Cristo no porvir, naquilo que Ele pode fazer por mim lá na eternidade. É isso que nós temos que esperar a Cristo. Tudo isso dessa vida ela passa, como a gente vem falando, tudo passa. Mas o apóstolo Pedro, ele estava escrevendo aos cristãos da época para ele se animar. Olha, a vida não acaba aqui. Você não tem carro, você não tem casa. Naquela época não tinha carro, você não tem condições, não tem dinheiro, não tem riquezas. Mas fique tranquilo que a vida não acaba por aqui. Há algo maior, há algo melhor que Deus está nos preparando. A salvação é pela graça. O verso 10 deixa transparecer que a salvação é pela graça. Esta benevolência da parte de Deus que possibilita ao homem ter os seus pecados perdoados. Irmãos, a graça nos proporciona isso, ter pecados perdoados de uma forma instantânea, não da forma da lei. A lei ela espera, a lei ela falha. Mas Deus criou a lei porque o homem interpreta a lei. E da mesma forma, às vezes o homem interpreta, ainda continua interpretando de fato a lei de forma errada, mas a graça ela nos perdoa. Quem é a graça? A graça veio através de Jesus, que perdoa o homem. O homem não precisa esperar um ano para ser perdoado, ele é perdoado instantaneamente. E assim, quando ele se arrepende verdadeiramente. O 3, a salvação profetizada. Seguindo o seu raciocínio, Pedro destaca que a vinda de Cristo é um cumprimento profético. Irmãos, os profetas profetizavam acerca de Jesus, principalmente Isaías, e até em Gênesis vai falar da profecia de Jesus, Êxodo, Levítico. Os livros da Bíblia todos falam acerca de Jesus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Então toda a Bíblia fala acerca de Jesus. Toda a Bíblia fala sobre o Cristo ressurreto. Então essa salvação foi profetizada. Tudo aquilo que está acontecendo hoje já tinha sido profetizado. E aqui a gente vai para a nossa conclusão. Como aprendemos essa lição na primeira sessão da sua parte, Pedro leva aos seus leitores uma mensagem de ânimo e confiança em Deus. Mesmo enfrentando as perseguições, esses crentes podiam se lembrar da graça de Deus e continuar a viver conforme a sua vontade. Desfrutem da alegria na esperança da salvação é a mensagem de Pedro que ecoa na primeira ação da sua epístola. Assim como os irmãos daquela época, somos inspirados pela palavra a encontrarmos a legítima alegria que advém da nova vida em Cristo em tempos de desânimo e desespero. Os salvos têm razões para viver de maneira esperançosa e alegre. Aí eu pergunto, para nós vivermos na glória e vivermos a eternidade, nós temos que morrer. Quem quer morrer? As pessoas querem ir para o céu, mas não querem morrer porque não quer deixar a terra. Porque isso, porque aquilo. Quem quer ir para o céu, meus irmãos, não é que a gente vai desejar a morte, não é isso. Mas que o apóstolo Paulo fala, para mim, o morrer é ganho e o viver é Cristo. Esta tem que ser a nossa mentalidade. Se vivermos, vivemos para Cristo. Se morrermos, morremos para o Senhor. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.